Amigos queridos, Jesus é o nosso Mestre. Jesus que nos envolve em suas vibrações doçurosas nesta manhã tão luminosa e convidativa a transformações. Jesus que nos faz recordar os dias primeiros junto a Galileia, para novamente sentirmos ecoar em nosso íntimo as vibrações do seu Evangelho, um Evangelho de simplicidade, de benevolência, de perdão das ofensas, de estar para o outro assim como precisamos que todos estejam por nós, para sermos uns pelos outros na jornada evolutiva, com muita confiança em sua misericórdia, Senhor. Pedimos humildemente que os amigos espirituais que se movimentam em favor da humanidade da Terra possam socorrer a dor em todas as suas expressões, possam se aproximar dos corações que suplicam a presença misericordiosa dos seus mensageiros. Nós outros aqui reunidos, Senhor, profundamente agradecidos pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pedimos, Senhor, que nos faça instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Estamos refletindo sobre a quem servimos então. E para nós compreendermos a quem servimos, precisamos desenvolver uma profunda compreensão de nós mesmos. E a parábola dos talentos nos dá essa dimensão do quanto nós estamos ou não investindo na multiplicação dos talentos que se revertem em valores e que se acrescentam ao nosso ser espiritual como recursos para que nas horas provacionais, difíceis, desafiadoras, de testemunho, estes talentos que estiveram a serviço do bem do próximo, servindo a Deus, se revertam para nós em sustentáculos, em alicerces sólidos de fé, de esperança. E por isso a espiritualidade no planejamento reencarnatório confere a nós alguns talentos. Como diz a parábola, alguns de nós recebemos um talento sob um aspecto, outros recebem 2, 5, 10, de acordo, como diz o Evangelho, à característica de cada um. O que significa a característica de cada um de nós? O nível de experiência que nós já adquirimos sobre aquele aspecto. Então, se a experiência do espírito for significativa, ele vai receber talentos bem significativos para serem multiplicados também. Mas nós precisamos ter um ponto de partida. E o ponto de partida é quando nós recebemos apenas um, mas aquele um talento é tudo para nós. Precisaria ser tudo para nós, em termos de aproveitamento. Eu trouxe uma lição do Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, que ele faz um estudo da parábola dos talentos. E ele vai, então, mostrar um aspecto importantíssimo dessa parábola dos talentos, que às vezes a maioria de nós não pensou que pudesse ser assim. Então, eu vou ler uns trechinhos. Meus amigos, o Senhor da Terra, partindo em caráter temporário para fora do mundo, chamou 3 de seus servos.
considerando a capacidade de cada um. Então, todas as vezes que os espíritos vão dar funções, oportunidades, compromissos, é de acordo com a experiência prévia do espírito, né? Confiou-lhes alguns dos próprios bens a título de empréstimo, participando-lhes que os reencontraria mais tarde na vida superior. Então, ele distribuiu esses bens para serem multiplicados. Ao primeiro, vamos estar bem atento, ao primeiro transmitiu 5 talentos. Ele transmitiu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. Tudo isso são talentos que podem ser multiplicados para servir a Deus. Ao segundo, concedeu 2 talentos, a inteligência e a autoridade. E ao terceiro, entregou 1 talento, o conhecimento espírita. E se foi. Passado um bom tempo, ele retorna, depois de longo tempo, para saber o que fizeram dos talentos que lhes foram confiados. O primeiro, que recebeu 5 talentos, ele disse assim: Senhor, cometi muitos disparates. Não consegui realizar-te a vontade que determina o bem para todos os seus súditos. Porque essa era intuitivamente a determinação. Eu não consegui determinar o bem para todos. Mas, com os 5 talentos que me puseste na mão, comecei a cultivar, pelo menos com pequeninos resultados, outros 5. Quer dizer que, de qualquer forma, o espírito recebeu 5 porque ele tinha boa experiência. E ele conseguiu multiplicar, não na proporção que ele gostaria, mas ele cultivou o trabalho para servir a Deus, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão. Com aqueles 5 que ele recebeu. Ele transformou nisto porque ele se relacionou com as pessoas e desenvolveu estes sentimentos que geraram trabalho, progresso, amizade, esperança e gratidão. E ainda diz: perdoa-me, ó divino amigo, se não pude fazer mais. E o Senhor respondeu tranquilo: bem está, servo fiel, pois não erraste por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida. Então, o que o Senhor disse para ele? Reencarne novamente, porque ele chegou no mundo espiritual falando: olha, os talentos foram esses, mas não foram o suficiente. Mas você não errou por intenção. Recomece, reinicie a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajuntaste. Um novo planejamento para quê? Para que os talentos fossem novamente multiplicados. Veio o segundo, que recebeu 2 talentos. E disse para o Senhor: Senhor, digna-te desculpar minha incapacidade, não te pude compreender claramente os desígnios que preceituam a felicidade igual para todas as criaturas, e perpetrei lastimáveis enganos. Ainda assim, mobilizei os 2 valores que me deste, e com eles angariei outros 2, que são a cultura e a experiência. Então, os talentos foram transformados em recursos para servir a Deus através do próximo. O excelso benfeitor replicou satisfeito: bem está, servo fiel, pois não erraste por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida. Quer dizer, para os 2, que ele tinha dado 5 e 2 talentos, retorne ao mundo corporal e reinicia a sua obra. E o terceiro, que tinha recebido um único talento, que se chamava o conhecimento espírita, disse assim:
Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita, intocado e puro, qual recebi da tua manifestação. Ele fez como o da parábola, que recebeu um talento, ficou com medo, inseguro, enterrou o talento até que o talento enferrujasse e não servisse mais para nada. E este que recebeu o talento da doutrina espírita fez o mesmo, se isentou. E aí ele disse para o Senhor: o conhecimento espírita é luz, Senhor, e com ele aprendi que a tua lei é dura demais. Aqueles que têm medo da verdade, né? Que fogem de serem chamados às suas ações transformadoras e que preferem situações mais compassivas e contemplativas, né? E com ele aprendi que a sua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as suas obras. Ele estava indignado que cada um tinha que sofrer a consequência das suas ações. De modo que usar uma lâmpada assim, brilhante e viva, se os homens da terra estão divididos por pesadelos de inveja e ciúme, crueldade e ilusão, como que ele iria acender a luz da verdade para evidenciar àquelas consciências que aquilo que eles viviam era um tormento, um pesadelo, inveja, ciúme, crueldade, ilusão? Como empregar o clarão de tua verdade sem ferir ou incomodar? Porque o Evangelho, quando bem refletido por nós, ele desacomoda. Ele chega a incomodar. Porque se não houver uma desacomodação da verdade, pela ação da verdade, não há transformação. Então o Evangelho, que é apenas paliativo, que faz aquela consolação e que não estimula a nossa transformação, é quando a luz da verdade não tocou a nossa consciência, tocou o intelecto. Mas quando a luz da verdade toca a consciência, nós o sabemos por experiências próprias, todos nós, que aquilo desacomoda e estabelece um conflito entre o homem velho e o homem novo. E se não houver conflito entre o homem velho e o homem novo não se estruturará. Será apenas uma promessa vã. Então, ele ficou com receio de levar a verdade. E como incomodar ou ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? O receio é: o que vão pensar de mim se a luz da verdade for clara para todos e trouxer um desassossego temporário para que haja uma mobilização das coisas enquistadas secularmente em nosso campo mental que precisam ser modificadas? Que vão pensar de mim? Sabes que a verdade entre os homens cria problemas onde aparece. A interpretação dele de que a verdade só cria problemas. Em vista disso, tive medo. Tive medo da tua lei e julguei como sendo a medida mais razoável para mim o acomodar-me com o sossego de minha casa. Porque até hoje a grande maioria das pessoas tem para com seus hábitos religiosos esse pensamento: olha, eu vou fazer o que eu posso, eu vou amparar esta ou aquela pessoa e tá bom, estou aqui dentro da minha casa, estou fazendo o melhor, tá bom. Sem nenhum movimento profundo de transformação, que é o que diz aqui Humberto de Campos. Assim pensando, ocultei o dom que me recomendaste aplicar e restituo semelhante riqueza sem o mínimo toque da minha parte. Então, isto não fez parte de mim. O sublime credor, entre austero e triste, ordenou que o tesouro do conhecimento espírita, que é um tesouro, lhe fosse arrancado e entregue de imediato aos 2 colaboradores diligentes que se encaminharam para a terra de novo, declarando incisivo. Então lembra, o primeiro que recebeu 5, ele disse: volte à terra.
O segundo, que recebeu 2 e multiplicaram muito bem, volte à terra. Para quem ele daria o conhecimento espírita? Para este que se isentou? Não, para os 2 outros que viriam à terra. Esses 2 outros, e que tiveram deslizes mínimos, eles precisavam do quê? Do que agora terão nessa nova encarnação. Você reencarnará, mas terá o tesouro do conhecimento espírita. Olha que legado, amigos queridos. Olha que legado. Vocês multiplicaram bem dentro das possibilidades, mas com o tesouro do conhecimento espírita, isso poderá ser muito diferente. E disse ao servo que enterrou o talento: servo infiel, não existe para a tua negligência outra alternativa senão a de recomeçares toda a tua obra pelos mais obscuros entraves do princípio. Ou seja, ele também retornaria, mas retornaria de uma forma obscura, nos primeiros passos da sua evolução. E ainda assim, não contente, esse terceira pessoa disse assim, chorando ele disse assim: onde a tua equidade? Deste aos meus companheiros dinheiro, poder, conforto, habilidade, prestígio, inteligência e autoridade. E a mim, concedeste tão só o conhecimento espírita. Como fazes cair sobre mim o peso de tua severidade? Quando não estamos prontos, nós achamos que todas as responsabilidades são muito para nós. O Senhor, entretanto, explicou brandamente: não desconheces que a ti atribuí a luz da verdade, como sendo o bem maior de todos. Se ambos os teus companheiros não acertaram em tudo, muito embora os 2 outros multiplicaram muitíssimo bem, mas não acertaram em tudo, é que lhes faltava o discernimento que lhes podia ser ministrado através do seu exemplo. Então, qual era a função deste que recebeu um talento? Iluminar os outros 2 à luz da verdade, para que desenvolvesse o discernimento através do exemplo dele próprio, para que pudesse multiplicar os seus talentos. Olha o compromisso da doutrina espírita em nossas consciências, né? De levarmos tão somente pelo exemplo a verdade a alguém que necessita do discernimento. Que fugiste por medo da responsabilidade de corrigir, amando e trabalhar instruindo. Escondendo a riqueza que te emprestei, não só te perdeste pelo temor de sofrer e auxiliar, porque muitos de nós perdemos talentos por ter medo do trabalho, medo de servir, medo de sofrer, medo de socorrer. Como também prejudicaste a obra deficitária de tuas mãos, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno. E finalizando, ainda ele inconformado, porque nós somos assim, recebemos uma pequena tarefa e inseguros, temerosos, não damos conta. E ainda queremos assim benefícios. Queremos colher onde não semeamos, ceifar do que não plantamos. Porque nós ainda estamos no vinde a mim, Senhor. E o tempo desse milênio, eis-me aqui, Senhor, e não vinde a mim. Eis-me aqui. Então, ele ainda diz: Senhor, Senhor, por que, soluçou o infeliz, por que tamanho rigor se a tua lei é de misericórdia e justiça? Então,
Os assessores do Senhor conduziram o servo desleal para as sombras do recomeço, esclarecendo a ele que a lei realmente é disciplina de misericórdia e justiça. Mas com uma diferença: para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia. Mas para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Essa reflexão eu achei importante na parábola dos talentos, para nós entendermos que quando nós estamos dentro da doutrina espírita, mas que não nos deixamos permear e desacomodar o ranço milenar que trazemos para uma ação transformadora profunda, nós somos aqueles que recebemos talentos e multiplicamos um pouquinho, como esses da parábola. Multipliquei um pouquinho dos 5, multipliquei um pouquinho dos 2. Mas o que faltou? Recomeça agora e você vai ter, a mais de tudo isso, o talento do conhecimento espírita. Isso só faz aumentar em nós a responsabilidade que nós temos perante o mundo em que vivemos, de estarmos alinhados com essas divinas leis que o Evangelho de Jesus nos traz na forma da luz da verdade. Esse é o chamamento para nós, os espíritas. Esse alinhamento, esse fio de prumo, essa coerência, né? Para que nós, onde quer que estejamos, o mínimo que seja, porque, né, é tudo mínimo em nós, o mínimo que seja a luz reluzente para iluminar os nossos caminhos. Compreendermos que a doutrina espírita significa para nós, espíritas, um talento, é algo extraordinário, porque quando nós vamos olhar para a humanidade, para a história de nós mesmos como humanidade, nós vamos ver que tudo obedece a um plano divino, um plano extraordinário. E que nesse plano, o Espiritismo está inserido. Porque ia chegar um determinado momento da humanidade em que nós precisaríamos associar no nosso pensamento, na nossa forma de elaborar as ideias, a ciência, a religião e a filosofia. Ia chegar um momento da humanidade que o ser humano não avançaria mais se ele não associasse esses três pilares dentro dele. Quando Kardec pergunta aos espíritos em que consiste a verdadeira alegria dos bons espíritos, ele dá uma resposta bem longa, mas a resposta começa assim: em tudo saber. Olha a importância disso, porque quanto tempo em nossa vida nós andamos por aí sem interesse em conhecer nada? Quantos espíritos na Terra não têm interesse pela religião? Não tem interesse pela religião. Não tem interesse pela filosofia. E não tem interesse pela ciência. Restou o quê? Vamos pensar. Um espírito que está na Terra e não se interessa por esses três pilares. Qual que é o interesse dele? As coisas imediatas. Por tudo
que é absolutamente imediato. E quando nós vivemos uma existência distante desses 3 pilares da humanidade, o aproveitamento do tempo, que é o recurso, que é o talento igual para todos, é quase inexistente para o espírito. Ele faz outras construções, mas pouco constrói no espírito. Então, quando Kardec propõe para nós esse método que iria consolidar a doutrina espírita, ele faz uma síntese da evolução do pensamento humano e compõe então a doutrina espírita. Olha que importante uma questão. Do ponto de vista religioso, antes de Kardec, tudo era revelação. E as revelações, elas eram inquestionáveis. Na sua totalidade, elas eram inquestionáveis. Moisés falou. Tal Espírito disse. Aquilo que era trazido na forma de revelação era acatado naquele formato e as pessoas passaram a viver daquela forma, sem nenhum questionamento. Kardec inaugura um novo tempo para nós. Nada mais será aceito por nós que não passar pelo crivo da razão, pelo crivo da moral, pelo crivo do sentimento. Tudo que vier será questionado. Olha a importância disso. Será questionado. Será que é? Mas será mesmo que é? Kardec, quando traz a doutrina espírita, e nós vamos ver isso na Revista Espírita, ele vai falar para muitos espíritos que assinam suas comunicações, ele vai pedir desculpa àquela mente brilhante e vai dizer: sinto muito, fulano de tal, que é para a humanidade uma expressão de conhecimento, mas você está equivocado. Isso que você está dizendo não corresponde à verdade. Então, nós vamos inaugurar no pensamento humano, com a doutrina espírita, uma nova forma de ler, de absorver, de compreender a religião. Não mais a religião cega, não mais os paradigmas que estruturam uma forma de viver que não é mais coerente com aquilo que nós já sabemos. E ele vai olhar para o contexto da religião utilizando a lupa do conhecimento pautado na ciência e na filosofia, num conhecimento altamente racional. Então, conforme nós vamos nos tornando verdadeiramente espíritas, o nosso viver vai tomando uma direção muito diferente, porque nós não aceitamos mais o engodo, nós não aceitamos mais a mistificação, nós não aceitamos mais foi o Espírito que disse. E daí que foi o Espírito que disse? Espíritos, quem são os espíritos? Os espíritos são homens que já viveram, que podem ser tão ignorantes quanto nós mesmos. E espírito superior, ele não determina modo de agir de ninguém. Ele traz conteúdos morais.
Não, mas o Espírito disse, eu também digo, o outro também diz. Então vai caindo tudo aquilo que não corresponde à verdade. A doutrina espírita, quando vivida na sua plenitude, não aceita mais, de maneira nenhuma, aquelas entidades, a intercessão daquelas entidades que querem conduzir o modo de ser das pessoas. O que elas vão fazer? Porque Deus nos concedeu livre-arbítrio, que nós acessamos na sua plenitude quando estamos desencarnados. E, portanto, se um espírito interfere no meu livre-arbítrio, ele definitivamente não pode ser de ordem superior. Mesmo que aquilo que ele esteja me aconselhando seja o bem. Então, nós vamos compreendendo com a doutrina espírita o que realmente isso significa, como é para um espírito viver a partir dos prepostos da doutrina espírita, que é esse manancial da verdade universal trazida por aqueles espíritos que estão muito à nossa frente e que compreenderam as leis divinas. Então, esse movimento da doutrina espírita como um talento, que nós vamos começar a desdobrar, vai nos auxiliar a entender como é mesmo que ela pode ser para nós um talento. Então, a partir de amanhã, nós vamos aprofundar a doutrina espírita como um talento para nós que assumimos isso como condição evolutiva no nosso planejamento reencarnatório. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, eis-nos aqui, Mestre amado, desejosos de sentir a sua presença entre nós, para que nesta existência possamos, Senhor, absorver destas verdades de vida eterna e nos tornarmos espíritos melhores, aprendermos com esta doutrina de luz o caminho luminoso que devemos percorrer. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e nos ampare, trazendo aos nossos corações alegria, Senhor, por nos encontrarmos aqui na terra, com infinitas oportunidades de aprender a amar, de aprender, Senhor, a pensar de acordo com os princípios divinos. Nesta manhã gloriosa, Senhor, em que nos reunimos com amigos, encarnados e desencarnados, queremos te agradecer por tudo que a vida tem nos ofertado, nos possibilitando tornarmos-nos espíritos melhores a cada dia, com a vivência e a prática do seu evangelho de amor. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos em humanidade, necessitados de amparo e de socorro nesta hora. Socorre, Jesus, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e permite que estejamos em seu nome todos os dias da nossa vida. Rogamos nesta hora pelo Brasil, por esta pátria, Senhor, que está destinada a ser a pátria do Evangelho, pela vivência da Boa Nova por cada um de nós,
que fomos convidados a nascer nesta gleba, nos tornando espíritos evangelizados, cristianizados, que possamos viver o bem aonde quer que nos encontremos. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.